preciso já deixar alguns recados e aí já ficam os recados gravados, tá? Então, bom dia para todos aí. Comentar com vocês algumas coisas importantes, aproveitar que tá com bastante gente hoje aí, né? Quer dizer, bastante. Nosso micro-universo, nós estamos aqui com 12 pessoas, né? No universo da sala é pouco, mas tá bom. São sempre vocês que estão junto comigo. Ainda bem, né, que eu tenho vocês na minha vida. Então, vou deixar alguns recados que ficam gravados, se porventura a galera for assistir depois a aula gravada, tá? Recadinhos. Recadinhos do coração, então, vamos lá. Primeiro recadinho, gente, falei um pouco disso semana passada. Passada não, né? Que passada eu não consegui entrar. Na semana retrasada, que a gente vai ter uma nova forma de fazer avaliação contínua, agora no quarto bimestre, que é a presença e participação de todo mundo, tá? Então vai ser, eu vou exigir como nota, né, para poder atribuir nota para vocês, a presença e participação nas aulas, tá? Eu já fiz uma chamada no dia 14, vou fazer hoje novamente no final da aula, tá? Ou a qualquer momento aí, e a partir dessa presença e também da participação, também não adianta ficar só aí e não se manifestar em nenhum momento. 4 pontos de avaliação contínua. Os outros 6 pontos de avaliação contínua vão ser aquela apresentação que eu falei para vocês, que se chama Minha Quarentena, tá? E aí vocês vão ter então que apresentar para a sala um pouquinho como foi a quarentena de vocês, né? Lembra que eu expliquei lá na primeira aula? Essa primeira aula, ela tá lá no YouTube, disponível para vocês assistirem novamente, quem perdeu, tá? Para saber um pouquinho como vai ser essa apresentação. Bom dia, Renan. Tudo certo? E então, essa apresentação, Minha Quarentena, vai ocorrer nos dias 16, vou escrever aqui no chat, e 23 de novembro. A atividade que vocês vão fazer, essa apresentação Minha Quarentena, já falei que eu vou ser a primeira, né? E depois vocês vão falando 5 minutinhos, até no máximo uns 7 minutos, para apresentar para todo mundo como que foi esse momento, suas reflexões, seus dramas, suas questões, o que foi bom, o que foi ruim, enfim, né? Então já começar a pensar na preparação dessa atividade e aí ao longo dessa semana ou da próxima eu vou lançar uma lista, tá? Para vocês colocarem o nome e organizar a sequência de apresentações, tá bom? Nessas duas datas. Como nossa sala é grande, provavelmente a gente vai precisar das duas datas, tudo bem? Se alguém tiver dúvida quanto à realização dessa atividade, assiste lá a primeira aula gravada que está no YouTube. Se continuar ainda com dúvida, me manda mensagem, eu te explico direitinho, tá bom? Mas aí eu vou ser a primeira a fazer, eu vou inaugurar e depois fica mais fácil aí. Vocês não ficam com tanto medinho, tanta vergonhinha. Medo vocês não têm, é mais vergonha mesmo, tá bom? Então já começa a preparar um pouquinho, reunir material de como foi a sua quarentena para apresentar para a sala, e isso vai valer 6 pontos de avaliação contínua, tá bom? Então nós vamos fazer 2 datas bem gostosas, bem diversas, né? É individual, 5 minutos, tá ali, pede apresentação de 5 a 7 minutos. Nessas datas aí que eu falei para vocês, 16 e 23, tá? Agora começou a Fifi a latir aqui. Mas tudo bem, vamos lá, né? Segue que a Fifi já é da sala praticamente, né? Se ela não participar das minhas aulas, ela não fica contente, que é a cachorrinha da vizinha. Eu não sei se ela se chama Fifi, mas é o nome que eu dei pra ela. Eu acho que vai ser empolgante também, Lipe. E aí a gente faz essas datas, 16 e 23 de novembro, a gente traz um café aqui pra frente da câmera, toma um café juntos, quem quiser abrir a câmera para participar, para a gente poder se integrar um pouquinho nesse final, fazer uma... Você deu o nome para a cachorra da sua vizinha. Eu não sei o nome dela, aí eu chamo ela de Fifi. Ela tem muita cara de Fifi, sabe? Ela é autoritária, mas ao mesmo tempo fofa. Então eu dei o nome de Fifi, tá? Então eu acho que vai ser, como eu estava falando antes, Lipe, acho que vai ser bem gostoso esses dias aí, de cada um poder falar um pouquinho de si, compartilhar sentimentos, tá bom? E aí, quem quiser abrir a câmera, falar do outro, ser solidário, tá bom? Então, dias 16 e 23 de novembro. Dá um ok aí, gente, que vocês estão ligados. Aí, quem não tiver ligado depois, se liga. Tudo bem, gente? Ligada.
ótimo, gente. Ah, vocês são ótimos, viu? O que ia ser da minha vida sem vocês? Ótimo, tô bem feliz que tem 15 hoje, viu, gente? Tô bem contente mesmo. Eu fiquei bem preocupada com essa sala no terceiro bimestre. A gente teve uma baixa adesão nas aulas, na prova, teve muita gente que não fez a prova. A gente ficou com uns 9 alunos de REC, poucos alunos fizeram a REC, então essa sala tá me preocupando bastante, tá? E aí espero que essa atividade traga vocês, né, para se interessar e participar mais, tá? Eu gosto muito quando vocês participam, então para mim é bem importante, tá? Sem contar que a gente está trabalhando temáticas que são para a vida, né? Eu acho que a maior parte que a gente trabalhou hoje são temáticas que ficam para a vida mesmo, né não? Então, gente, eu vou... Então, esses eram os recados, tá bom? Que a gente, então, precisa da presença de vocês e dessa atividade. Durante essa semana ou a próxima, eu já vou passar uma listinha com o horário dividido em 5 ou 7 minutos para vocês botarem o nome e a gente organizar a apresentação, tá? Mas aí, como eu vou começar, aí fica tudo mais tranquilo e favorável. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos iniciar então. Queria que vocês escrevessem aqui no chat ou abrir o microfone para falar quem fez a leitura daquele capítulo que eu pedi para vocês lerem sobre a localização espacial e concentração das indústrias. Alguém leu, gente? Só para eu me situar aqui. Temos uma pessoa, Bárbara Santos. Bárbara, você é fera, cara. Alguém mais leu ou só a Bárbara? Bárbara, seu lugarzinho no céu já tá garantido, viu? Ah, a Sabrina também leu. Sabrina. Obrigada, cara. Meu coração já tava até doendo aqui. Eu vou até marcar quem leu. Bárbara e Sabrina. Bárbara Santos. E a Sabrina Marçal. Eu não vou falar que porque eu não sou mentiroso. Muito bom. Tô junto com o Renan. Isso aí, gente. É importante ler, porque a gente consegue dialogar mais rápido, né? De uma forma mais clara hoje aqui sobre o tema. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos pro inferno então. Se for pro inferno com uma cervejinha na mão, tá tranquilo, né? Uma batidinha, um refresco, né? Tá tranquilo. Então, gente, só deixei para vocês fazerem a leitura mesmo, porque facilita um pouquinho, né? A gente conversar, dialogar sobre o assunto. É um assunto bastante tranquilo, tá? Eu acho que a temática do segundo ano é a mais tranquila, porque é Brasil, né? E tudo que está relacionado à geografia do Brasil, história do Brasil, está mais perto da gente, então é mais fácil de conseguir ver, entender, perceber, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da localização das indústrias no Brasil, tá? E aí ele fala localização espacial e concentração, porque no primeiro momento ele vai falar de concentração e depois ele vai falar de dispersão, porque a gente tem dois momentos na indústria brasileira, né? A gente tem um momento onde a indústria surge e ela se concentra num determinado local, e tem um segundo momento onde ela começa a se dispersar, tá? Que é um momento que a gente vive hoje. Então nós vamos falar desse primeiro momento, tá? Da indústria nacional. Eu vou ficar lá na apresentação por alguns minutos, tá? Eu não vou ver o chat. Se der algum problema na imagem, no meu áudio, ou alguém quiser fazer algum comentário, eu vou pedir para abrir o microfone e falar comigo. Tudo bem? Então vou ficar aqui só na página do capítulo 14. Vou botar no tela cheia, acho que para vocês foi aí também. Gente, para eu falar especificamente da industrialização brasileira, vamos lembrar um pouquinho de aulas que a gente teve anteriormente, acho que foi até um dos seminários que falou um pouquinho disso. A industrialização brasileira, ela é uma industrialização tardia, então a gente passa pelo nosso processo de revolução industrial aqui no Brasil a partir dos anos de 1930, e esse processo vai ser reforçado lá nos anos de 1950, ou seja, até os anos de 1930 o Brasil era um país essencialmente rural, que dependia das atividades primárias, que foi a produção de açúcar,
de café, produção de ouro, produção de pau-brasil, fumo, drogas do sertão, borracha. Então, ao longo dos processos produtivos aqui no Brasil, nos primeiros 400 e tantos anos aí, produção de produtos primários voltados para exportação. Então, a gente produzia produtos primários e exportava. A base da nossa economia era isso. Lá em 1929, né, quando o principal produto exportado pelo Brasil era o café, vai ocorrer um problema econômico mundial, que é a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Essa que é chamada crise de 29, né? A crise de 29, ela vai gerar problemas severos, problemas econômicos no mundo todo, tá? E isso ocorreu nos Estados Unidos, né, essa crise, e aí ela vai gerar para o mundo todo uma grande crise econômica, tá? A economia era muito dependente dos Estados Unidos, que já era uma grande potência econômica, né? E aí, com essa queda da Bolsa de Valores de Nova York, a nossa produção de café acaba ficando muito prejudicada, porque o principal consumidor do nosso café aqui do Brasil eram os Estados Unidos. Quando eles entram em crise lá, eles simplesmente cortam, né, a importação de qualquer produto que não fosse considerado básico, essencial. O país entra na sua maior crise, né? A maior crise da história dos Estados Unidos foi naquele período. A economia ficou bastante prejudicada e os produtores de café aqui do Brasil começaram a entrar em falência. Eles precisavam buscar uma outra alternativa econômica para aquelas plantações de café, né? Então, os grandes barões do café, os grandes produtores, imigrantes que tinham dinheiro, né, ou brasileiros mesmo que já tinham conseguido acumular capital de grandes famílias importantes, elas começam então a pegar o dinheiro que era direcionado às produções de café e vão começar a trazer as primeiras indústrias para o Brasil. Essas primeiras indústrias no início, no primeiro momento, elas são indústrias bastante simples, indústria têxtil, indústria de utensílios, de ferramentas, tá? A grande parte do que a gente consumia aqui no Brasil era vindo de fora. Então a indústria ela vai começar a produzir aqui algumas coisas que a gente tinha que importar, mas claro, com pouquíssima tecnologia, pouco desenvolvimento, né? Investimentos ainda muito baixos em relação ao restante do mundo. E como esse início da indústria vai acontecer no estado de São Paulo, que era o estado, né, que tinha a principal atividade econômica, também no Rio de Janeiro, e pensando também em Minas Gerais, que tinha passado por um processo muito forte de enriquecimento por causa da mineração, então a gente tem o início da industrialização. No estado de São Paulo, predominantemente na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, que até aquele momento era a capital federal, né, era o Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro, e Minas Gerais, que tinha um certo desenvolvimento por ter enriquecido durante o período da mineração. Tá? Então a indústria brasileira ela vai se iniciar na região sudeste, ela vai estar concentrada nos primeiros anos na região sudeste. Tá? Então por que a industrialização vai ser na região sudeste? Por causa então da produção de café, né, do capital originário das exportações do café, porque existia um grande contingente de mão de obra, que eram os imigrantes, né, que tinham vindo para trabalhar nas lavouras, né, e acabam se direcionando também para essas atividades no primeiro momento, e no segundo momento a mão de obra vinda de fora, lá do Nordeste predominantemente, né. A gente tinha também aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, ferrovias que faziam o transporte do café e que depois vão ser também para fazer o transporte de demais produtos do interior ao Porto de Santos e, né, do Porto de Santos e da capital para o interior. A gente tinha também aqui no sudeste um grande mercado consumidor, né? Então a gente já tinha atividades econômicas que geravam capital, então tinha esse mercado consumidor, né? E também, isso no caso do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, porque era então a capital brasileira, e Minas Gerais, porque tinha acumulado riquezas ao longo do período da mineração. Então nós vamos falar então características da indústria na região sudeste. Gente, quando eu estou pensando na indústria na região sudeste, eu estou falando simplesmente todo tipo de indústria que existe no nosso país. Tá? Quando eu estou falando então da indústria em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, eu estou falando simplesmente de todo tipo de indústria possível. Tá? Nós temos aqui no nosso estado e na região sudeste um parque industrial bastante diversificado. Tá? Hoje nós temos uma presença bastante forte de indústrias nacionais, mas quem predomina como as principais indústrias aqui no Brasil são as indústrias
transnacionais ou multinacionais, tá? E essas indústrias, elas começam a chegar no país, as multinacionais, em especial a partir dos anos 1950, do governo do Juscelino Kubitschek, JK. Até caiu sobre isso na prova, né, que foi um momento onde o governo se responsabilizou pela industrialização do país, incentivou a vinda dessas multinacionais e elas estão espalhadas aí por todo o território nacional, em especial na região sudeste. Quando a gente vai falar da região sudeste, obviamente que o estado mais rico e mais industrializado é o estado de São Paulo, tá? Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Estado de São Paulo, então. O estado de São Paulo, gente, uma coisa bem interessante sobre a indústria ela precisa de alguns requisitos para se instalar num determinado lugar. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores também, nos seminários. Eu sou dono de uma multinacional, quero me instalar no Brasil. E aí eu vou precisar de algumas coisas que atraem, por exemplo, eu quero atrair uma indústria aqui para São Carlos, tá? O que eu faço para atrair, o que eu tenho que ter na minha cidade? Agora eu vou lá no chat para falar com vocês. O que eu tenho que ter na minha cidade que possa atrair a indústria, minha gente? O que tem que ter uma cidade, uma localidade, para que ela possa atrair indústrias? Pode escrever no chat ou abrir o microfone. Vai lá, gente, força! O que é preciso para uma cidade, uma localidade, para que ela possa atrair indústrias, grandes indústrias? Público-alvo. Público-alvo seria tipo mercado consumidor, LIP, investimentos. Que tipo de investimentos? Ter um lugar. O lugar é o terreno. Tá. Alguém quer falar mais? Então precisa de um terreno. E aí esse terreno, ele vai ser um terreno doado ou comprado pela empresa? Ah, entendi. Cidade com bastante população, ó. O que mais? Vou esperar vocês falarem mais coisas. Olha na imagem, exato, Sabrina, olha o que eu tô mostrando para vocês, ó. Eu até fui lá e ajustei a imagem aí para vocês conseguirem olhar. Isso. Só tá faltando mais uma coisa que vocês não falaram ainda. Terreno, investimentos, dinheiro, planejamento, incentivos fiscais, matéria-prima, nome. Tá faltando uma coisa. Tudo que vocês falaram tá certo, tá? Então, público-alvo, investimentos, mercado consumidor e pessoas para contratar, que seria mão de obra disponível, né? Bastante população, que é o mercado consumidor. Transporte, tô mostrando para vocês aqui o eixo, né, do estado de São Paulo. Planejamento, obviamente. Impostos baixos, mão de obra barata, isso é muito importante. Terreno, matéria-prima, nome, alvará, produto, eles precisam de produto para vender. Sim, só faltou uma coisa, então vamos lá, por partes. A Volkswagen, né? Nós temos uma fábrica de motores da Volks aqui em São Carlos. O que fez com que a Volks escolhesse a cidade de São Carlos? Primeira coisa, incentivos fiscais, tá? O governo de São Carlos, né, a prefeitura de São Carlos, na época, se não me engano, era o Newton Lima, ele doou um terreno. Então, o terreno onde está instalada a fábrica de motores da Volkswagen aqui em São Carlos foi doado pela prefeitura, tá? Parte 1. Segunda parte, impostos. Eles foram isentos de impostos, se eu não me engano, por 10 anos. Então, durante 10 anos, eles não pagaram IPTU, tá? E outras isenções de impostos. A cidade de São Carlos, então, ofereceu esses incentivos fiscais. Tinha aqui em São Carlos mão de obra, como o pessoal falou aí, o LIP, né, e outros também, mão de obra para trabalhar, disponível, né, com uma certa formação, né,
mercado consumidor, que vocês falaram ali. Aqui tem matéria-prima, transporte, então nós temos uma rodovia que passa aqui e que ela se espalha por todo o estado e vai até o Porto de Santos, vai até a cidade de São Paulo. E tem que ter na cidade também, que foi a única coisa que vocês não falaram, um sistema de telecomunicações. Então essa cidade ela tem que ter uma internet boa, tem que ter um sinal de celular bom. A Volkswagen ela não vai se instalar lá no sertão do, sei lá, do Piauí, onde não pega o sinal do celular direito, onde não tem uma internet de qualidade, onde eu não vou ter uma mão de obra qualificada, onde eu não vou ter uma grande disponibilidade de recursos, matérias-primas. Como é que chega a matéria-prima aqui em São Carlos, gente? De onde vem a matéria-prima que chega aqui em São Carlos? Para produzir os metais, por exemplo, né? A fábrica de motores utiliza metais. Vem pelas rodovias e vem por onde também? Qual é a outra alternativa de transporte que a gente tem aqui em São Carlos? De trem, exatamente. Então, gente, nós vamos ter aqui em São Carlos tudo que uma cidade precisa para receber uma indústria. Todos os incentivos. Isso, tem muita coisa que vem de trem, mas que a gente usa muito pouco, né, Lipe? A gente faz muito pouco uso do transporte ferroviário aqui no Brasil, mas por causa de como a gente se desenvolveu, né? Como a gente queria incentivar a chegada das indústrias automobilísticas, a gente foi deixando as ferrovias de lado, né? Construção de ferrovias. Isso até voltou no governo da Dilma, né? Ela chegou a fazer a construção de alguns módulos de ferrovias e de transporte multimodal, mas isso acabou ficando parado por motivos óbvios, né? É muito mais barato, muito mais eficiente do que caminhão, com certeza, e muito mais ecológico, gera muito menos danos em todos os aspectos. Mas como a gente aqui é o Brasil, onde a lógica é ao contrário, então não preciso nem comentar, né? Então nós temos aqui no Brasil várias modalidades de transporte, sistemas de telecomunicações, mão de obra disponível, incentivos fiscais, né? Tem uma cidade aqui perto de Araraquara que chama Gavião Peixoto e lá está instalada a fábrica de componentes da Embraer, né? Que é a fábrica de aviões nacional, né? E aí como ela foi se instalar em Gavião Peixoto, que é uma mini cidade, sabe, no interior, porque a cidade simplesmente deu todos os incentivos possíveis e ganhou, inclusive, de São Carlos na época. Várias cidades, né, tentaram trazer, incentivar a vinda da Embraer e ganhou o Gavião Peixoto, tá? Então, só continuando então nisso que eu estava falando, se vocês observarem aqui na imagem, então o estado de São Paulo, ele tem os eixos industriais relacionados aos eixos das rodovias, tá? Então nós temos importantes rodovias e no curso dessas rodovias é que nós temos a instalação dos principais parques industriais do estado de São Paulo e talvez do Brasil também, né? Então, como vocês podem olhar aí, vocês conseguem encontrar nessa imagem onde nós estamos aqui, São Carlos, a gente está em qual eixo, amigos? Fala aí para mim, pode ser com o microfone ou no chat. São Carlos está em qual eixo rodoviário? Na Washington Luiz, professora. Ridículo. Ai, gente, muito bom. Quem que foi os dois que falaram junto aí? Ah, foi muito divertido. A Bá Almeida e o Lipe. Ai, foi o melhor, ridículo. É isso, gente. Acertaram aí. O Renan também escreveu aqui. Todo mundo cascou o bico junto. A gente tá no eixo 2 da rodovia Washington Luiz, tá? A do Washington Luiz é essa que passa, que corta aqui boa parte das bordas aqui de São Carlos, né? E vai sair lá do outro lado, já no sentido de Araraquara, certo? Viu o verdinho? Vi sim, Renan. É o verdinho mesmo. A gente... Isso mesmo, Renan, você foi mais ligeiro que eles. Quando a gente vem para Washington Luiz, gente, tem duas formas de chegar na Washington Luiz. Tem duas rodovias que chegam até Washington Luiz. Alguém sabe falar? A gente vem de São Paulo, tá? Ou sei lá, do litoral. A gente, tá ótimo vocês aqui. Quais rodovias levam então até Washington Luiz? Aí o Lipe já foi ligeiro, né? Bandeirantes,
E tem uma outra rodovia que leva até Washington Luiz. Eu acho que é a Anchieta e Imigrantes, não é? Anchieta Imigrantes, alguém concorda? Discorda? Fala aí, gente. Se arrisca? Quem não arrisca, não petisca? Acho que sim. Ó, o LIP foi justo, tá? A gente tem duas, não entendo muito de pista, claro, vocês ainda não nem dirigem, né, coitados, mas é isso. Se a gente olhar na imagem aqui, gente, quando a gente vem de São Paulo, tem uma rodovia, na verdade duas, que elas fazem o mesmo, só dirige, né, que fazem o mesmo caminho e que acabam caindo, fazem um caminho parecido e que acabam caindo na Washington Luiz, que é a Bandeirantes e a Anhanguera, tá? Que é aquele eixo 1 que tá em rosa ali, tá vendo? Você vem de São Paulo ou pela Anhanguera ou pela Bandeirantes e depois você pode continuar por elas ou, na verdade, a Bandeirantes ela acaba, né? E cai dentro aqui da nossa Washington Luiz, tá? Então eu consigo vir ou pela Anhanguera ou pela Bandeirantes e caio na Washington Luiz. O eixo Anchieta Imigrantes, gente, é aquele que vai para a praia. Tá? A pista mais antiga chama Anchieta e a pista mais nova chama Imigrantes. Geralmente pela Anchieta descem os caminhões e pela Imigrantes os carros, tá? Principalmente quando tem feriadão, aquele que fica tudo congestionado. E aí, para eu ir para Santos ou vir para Santos, eu vou pegar o Washington Luiz, depois eu pego Bandeirantes ou Anhanguera, pego o Rodoanel ou atravesso por dentro da cidade e acabo depois pegando o eixo Anchieta Imigrantes para descer a serra, tá? Anchieta Imigrantes é aquele que desce a serra para praia, tá? Pro litoral sul de São Paulo, Baixada Santista. Beleza? Então, ó, vamos lá. O que a gente tem ao longo dessas rodovias aí? Então, a gente vai ter... eu vou ficar lá na apresentação, eu não vou ver o chat por enquanto, tá? Se precisar, vocês me chamem. Bom, ele tá falando então primeiro aqui, gente, do eixo Castelo Branco, Raposo Tavares. Eu vou deixar parado no mapa e vou falando, tá bom? Para aí vocês conseguem ter uma ideia de como que isso tá organizado. Então vamos lá, o eixo Castelo Branco, Raposo Tavares, que tá aí como número 4, que é esse marronzinho, são as rodovias que vão levar para o oeste de São Paulo e para o Paraná, tá? Também em Mato Grosso do Sul, que vão passar ali na região metropolitana de São Paulo, tá? Então, são duas, Castelo Branco, que vai mais para o interior, né? E a Raposo, que depois vai fazer interligação com o Paraná, certo? Ao longo dessa rodovia, gente, nós vamos ter então vários tipos de indústrias. Um dos principais centros aí é a cidade de Sorocaba, tá? Mas tem outras aí, Votorantim, Itu, Serquilho, Tatuí, Porto Feliz, Botucatu, que vão produzir vários tipos aí de produtos, equipamentos, telecomunicações, metalurgia, alumínio, material eletrônico, pneus, indústria têxtil, asas de avião em Botucatu, tá? Então, isso ali na região da Raposo Tavares, Castelo Branco. Aí, gente, vindo agora para o eixo Anhanguera Bandeirantes, que é esse que tá marcado com o número 1, de rosinha aí, todo mundo tá acompanhando? Então, a Anhanguera Bandeirantes, elas vêm por um caminho semelhante, depois elas acabam se separando, tá? Essas rodovias, então, elas vão fazer interligação da cidade de São Paulo, né, e também do estado de São Paulo com o Triângulo Mineiro e depois ela segue até Brasília, tá bom? Essas duas rodovias que são super importantes, né? Elas passam pela cidade de Campinas e vão passar também pelas cidades, aí tá até aparecendo na tela, Jaguariúna, Jundiaí, Americana e Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Limeira, Indaiatuba, Luiz Antônio, Ribeirão Preto, né? Que tem indústria super diversificada, Sertãozinho, Paulínia, cidade de Campinas, né? Também. Então, esse eixo eu considero um dos mais importantes. Porque além de ter uma indústria bastante diversificada, também vai passar por duas das principais cidades do interior de São Paulo, que é Campinas e Ribeirão, e grande produção de açúcar e álcool, além de todo o maquinário, informática, tecnopolos, né, que tem na cidade de Campinas, mas açúcar e álcool e petróleo
são características importantes das indústrias encontradas nesse eixo, tá? Estão acompanhando as setinhas aí, né? Só para vocês verem do que a gente está falando. Na Washington Luiz, gente, que é a nossa aqui, né? Você vê que a cidade de São Carlos não aparece porque a cidade de Araraquara, ela é mais antiga e durante muito tempo ela recebeu mais investimentos, então ela é considerada o centro regional, tá? Não é São Carlos e sim a cidade de Araraquara. A Washington Luiz, então, ela é um entroncamento, né, da Via Anhanguera e da Bandeirantes, e aí ela vai até lá São José do Rio Preto. Todo mundo consegue ver o caminho aí? Vai então da cidade de Limeira, né, onde se inicia o Washington Luiz, até São José do Rio Preto. E aí então essa rodovia, ela tem importantes indústrias no seu caminho, né, São José do Rio Preto, Catanduva, suco de laranja, cana, indústria do setor de imóveis, né, a laranja a gente sabe onde é, né, gente, em Araraquara, laranja e meias, suco de laranja, cana de açúcar e meias, na cidade de Araraquara, que tem a importante indústria da Lupo, né? Uma das maiores produtoras de meias e lingeries do Brasil. Aí tem um outro eixo que vem aqui para São Carlos. Eu vou até mostrar para vocês aqui no livro, para vocês verem que bonito. Aqui, ó. Washington Luiz, gente, ó. Olha que legal, a gente tá no livro. Se não estiver dando para ver, vocês me falam, tá? O eixo Washington Luiz, então ele tem aquela parte lá, né, de São José do Rio Preto e Catanduva, e o principal centro de produção industrial e tecnológica do eixo Washington Luiz está localizado aqui em São Carlos, tá? Parque Tecnológico de São Carlos, que é, né, denominada capital da tecnologia, que tem a UFSCar, USP, Unicep, a Unesp de Araraquara, né, que está muito perto, duas unidades da Embrapa, né, que é as duas aqui na cidade de São Carlos mesmo, outras coisas ligadas à pecuária, e também produção de lápis, né, na Faber, eletroeletrônicos, informática, e que eu tinha falado para vocês da cidade de Gavião Peixoto, onde está localizada a Embraer, tá? Então a gente, na nossa região central do estado, o polo tecnológico daqui de São Carlos é o principal, tá? Talvez os principais polos tecnológicos do estado de São Paulo é São Carlos, São José dos Campos e Campinas, tá bom? Claro que a gente tem um parque industrial também diversificado aqui em São Carlos, mas ele está muito relacionado a essa produção de conhecimento das universidades. E aí, indo mais um pouquinho, vai falar do eixo Anchieta Imigrantes, né, que vai fazer a interligação da cidade de São Paulo com a Baixada Santista, com um polo importante lá de Cubatão, né, onde a gente tem companhias siderúrgicas, companhias de refino de petróleo, passa ali no ABCD, né, que era o ABC Paulista, que tem uma indústria automobilística muito forte, tá? Tem também montadoras, petroquímicas, indústria pesada, nessa região aí, Anchieta Imigrantes, que é essa parte 3 que tá em amarelinho, tá? Que vai vir, então, da Baixada Santista para a cidade de São Paulo. E o último aí é Via Dutra e Ayrton Senna, que tá no roxinho, né? O eixo 5, que vai vir da cidade de São Paulo, passando ali pela região do Vale do Paraíba e vai para o Rio de Janeiro. Então, na Dutra Ayrton Senna, tem a região do Vale do Paraíba, que eu falei ali para vocês, e interliga a cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro. E aí, nesse eixo, vai ter região metropolitana ali de São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, depois outras cidades como Taubaté, Pindamonhangaba. Então, nesse eixo aí, né, com indústria bastante diversificada, e São José dos Campos com a produção aeronáutica, tecnologia aeronáutica. E aí fala um pouquinho, né, da importância de São José dos Campos, que é considerado o Vale do Silício brasileiro, né, com produção de tecnologia aeronáutica, né, onde tem o ITA e tem o INPE, que são muito importantes. E deixa eu ver o que mais. E aí fora dos eixos, né, fora desses eixos, a gente tem uma região que é o oeste do estado, que vocês conseguem ver onde está escrito São Paulo, não na cidade de São Paulo, mas lá do lado esquerdo do mapa, né, está escrito São Paulo, e tem uma parte onde não tem essas grandes rodovias,
tá? Onde não tem essas grandes rodovias, nós temos cidades também importantes, como Marília, Bauru, Assis, Ourinhos, Presidente Prudente, tá? Onde eles não estão aí, não estão englobados nessas grandes rodovias. E também mais ao norte do estado, a região ali de Franca, também no centro do estado, Jaú, né? Que são regiões que são grandes produtoras de calçados, mas que não fazem parte desse eixo, tá? Então falamos um pouquinho do estado de São Paulo. E quando a gente fala, né, da indústria no estado de São Paulo, ela é muito diversificada, porém ela está concentrada. Vocês veem até um pedaço do estado de São Paulo que não tem essa concentração industrial, né? Então a concentração industrial está muito mais localizada nos eixos das rodovias, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, que ainda dá tempo de falarmos mais um pouco, enquanto a Fifi late loucamente. Vocês estão escutando a Fifi, gente? Vamos ver. Limeira tem laranja pra caralho também. Sim, sim, mas hoje tem bem menos, viu, Lipe? Quando eu era... Tá escutando, né, Bárbara? Fifi é demais, é um saco. Vai fazer o quê, né? A alegria dela é ficar latindo na hora da minha aula. Lipe tem laranja ali na região. Capital da Semijoia, sério? Quando eu era criança, Lipe, comecinho da adolescência, Fifi, tinha, onde hoje é tudo cana no nosso entorno aqui, era tudo laranja, tá? E aí, nesses anos passados aí, o início dos anos 90, teve uma praga que chamava cancro cítrico e que destruía os pés de laranja. Então você tinha que destruir todos os pés de laranja num raio de 30 quilômetros, porque senão acabava contaminando as demais. Então muita gente acabou trocando a produção de laranja pela produção de cana, de soja, de milho, que são muito mais fáceis de produzir, tá? Então tinha muita laranja lá, hoje tem menos. Tem até Museu da Semijoia, queria morrer quando morava lá em Limeira. Você que morava em Limeira? Então, a cidade de Limeira, por ter esse entroncamento das rodovias, ela acabou se valorizando bastante com a construção da Nova Bandeirantes, né, que vem até Limeira. É uma cidade que passou a ter uma importância muito grande, né? E tinha nas atividades primárias, né? E hoje já está mais diversificado. Sim, verdade. A cidade de Limeira se desenvolveu bastante, né? Uma cidade muito gostosa, inclusive. E que é extremamente importante, né? Eu acho extremamente perto de São Paulo e tem essa diversificação aí das rodovias, né? De fazerem um entroncamento aí nessa região, muito perto de Campinas. A cidade é muito bem localizada, pois é, muito bem localizada. Tinha uns amigos que eram de Piracicaba e falavam isso, nossa, em 1 hora eu tô em São Paulo, em 1 hora eu tô em São Carlos, né? Então são essas cidades aí, né, que estão no meio muito bem localizadas e é também uma cidade muito bem organizada, né? Vamos falar um pouquinho então do Rio de Janeiro, tá? Confesso para vocês que o Rio de Janeiro não era algo que a gente estudava muito quando eu estava na escola, a não ser a própria cidade do Rio de Janeiro, né? Eu passei a falar e ter um pouco mais desse... Eu vou deixar só o mapa, porque assim não dá para ver direito. Deixa eu colocar aqui só no mapa do Rio, que aí dá pelo menos para ter mais ou menos uma visão aí do Rio de Janeiro, tá? Todo mundo consegue ver a cidade do Rio de Janeiro ali no meio, tá? E Niterói, né? Então essa partezinha aí, Rio de Janeiro e Niterói, onde fica aquela ponte Rio-Niterói. Falar um pouquinho então das atividades. Gente, Rio de Janeiro é um estado pequeno, relativamente pequeno, então as atividades de agricultura e pecuária, elas não são tão importantes. Então, um estado que se dedicou bastante para a agricultura, para a indústria. Então, aí a gente vai ter a cidade do Rio de Janeiro, obviamente, muito importante ali, né? E que esse estado vai ter uma indústria bastante diversificada também. E então, os principais locais aí, a gente tem como extração de petróleo, Bacia de Campos, siderúrgico em Volta Redonda e farmacêutico no Grande Rio, tá? Vamos dar uma olhadinha aí, ver se vocês encontram as cidades aí do Rio de Janeiro, tá? Essas vão ser as cidades produtoras de petróleo. A indústria do Rio de Janeiro ela vai também para as regiões metropolitana, Norte Fluminense, região serrana,
Médio Paraíba, né, que é a região que faz a divisa com o estado de São Paulo, e as Baixadas e região dos Lagos. Na região metropolitana e na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, recebe investimentos nas áreas de química, farmacêutica, refinaria de petróleo, né, na cidade de Duque de Caxias, Niterói também, Acharo Duque, Niterói, são cidades que vão trabalhar com refino também do petróleo. Gente, por que tem produção e refino de petróleo no Rio de Janeiro? Eu vou indo no chat falar com vocês. Sempre teve petróleo no Rio de Janeiro. Por que tem essa produção de petróleo no Rio de Janeiro? Litoral. E o que tem no litoral do Rio, gente? Que tenha tanta produção assim de petróleo? Quem sabe me falar? Essa é certeira, hein, gente? O que tem no mar, Lipe? O que tem no litoral, no mar, lá do Rio de Janeiro? A indústria é resultado, mas tem algo muito impactante no litoral do Rio de Janeiro do ponto de vista econômico para o Brasil. O que tem no litoral do Rio de Janeiro? No mar, embaixo do mar. Petróleo, exatamente. Alguém sabe falar como chama esse local onde está localizado o petróleo no litoral brasileiro? Tem um nome específico de como a gente encontra o petróleo no mar, que a gente chama de plataforma continental. É uma grande reserva que foi descoberta durante o primeiro governo do Lula e que se desenvolveu depois, né, nos próximos anos. Exato, Lipe, perfeito, certeiro, pré-sal, tá? Foi encontrado, eu não lembro agora o ano, deve perto do ano 2010, se eu não me engano, 2008. Eles começaram as pesquisas em torno de 2006, foram encontrar o petróleo já perto de 2010, tá? Esse petróleo que foi encontrado no Brasil, ele é chamado de pré-sal porque é uma camada que está localizada muito profundamente, tá? Então vai passar o mar, a camada de rocha, abaixo da camada de rocha tem uma camada de sal, depois dessa camada de sal eles encontraram o petróleo, tá? Então uma tecnologia desenvolvida no Brasil pela Petrobras. Essas reservas de petróleo são enormes e riquíssimas, inclusive tem muitas teorias aí que falam que o Brasil hoje está nessa situação por causa dessas reservas de petróleo, né? Mesmo a gente tendo petróleo no nosso território, o combustível ainda é mais caro pra gente e barato para os outros países. Lipe. E sabe por que é? Quem sabe me falar? Por que o combustível aqui é mais caro para nós do que para os outros países, mesmo que a gente produza? Quem sabe me falar? É porque acho que a maior quantidade que a gente produz é exportada. E como sobra pouco aqui e a demanda é muito alta, ela fica mais cara, que é aquela lei da busca e procura, algum negócio assim, não é? Quem falou? É isso. São dois fatores, tá? Um pouco do que o Lipe falou, que é a questão política, tá? A questão política é a seguinte: a gente descobriu essas reservas de petróleo, essas reservas de petróleo seriam para o benefício do país todo, tá? Porém, o governo na época, que era o governo da Dilma, tinha uma pressão muito forte de privatizar essas reservas de petróleo, ou seja, pegar o que é do Brasil e vender para as empresas. Mas a Dilma falou, não, eu não quero privatizar, eu quero que essa riqueza seja uma riqueza brasileira, uma riqueza nacional. Então eu não quero privatizar. Eles até podem vir aqui fazer a exploração de algumas áreas por um tempo, mas essa é uma riqueza brasileira e eu quero que ela seja direcionada para os brasileiros, tá? Aí as grandes empresas multinacionais começaram a fazer pressão para que ela, né, que a Dilma privatizasse esse petróleo. E a Dilma falava, não, eu acho que isso é nosso e aí isso tem que ser direcionado para o Brasil. Tanto os royalties do petróleo, né, que são os direitos em cima da exploração, como para a gente mesmo poder fazer o uso desse petróleo, tá? Porém, ela acabou sofrendo o que sofreu, né, o impeachment, e esse petróleo foi privatizado, tá? Então, enquanto a gente estava
se preocupando aí com as besteiras do presidente, eles venderam as plataformas de petróleo, tanto já no governo do Michel Temer, como agora no governo atual. Praticamente todas as reservas do pré-sal foram vendidas. Quando eu vendo a reserva do petróleo, esse petróleo ele não é mais brasileiro, ele passa a ser um petróleo do país que comprou. Então, se a Shell veio aqui comprar, a partir do momento que o cara explora aquele petróleo, ele é americano, ele é estadunidense, ele não é mais nosso. Tá? Então tem essa questão da privatização e tem também isso, como o nosso país hoje está numa situação terrível e o dólar muito desvalorizado, compensa muito mais eu vender para a gringa, para os países estrangeiros, do que manter aqui para o nosso país. Então, em linhas gerais, é o que o Lipe falou, né? Isso, o real é muito desvalorizado e aí o dólar muito valorizado, a galera vai falar o quê? É melhor exportar, porque aí eu ganho mais dinheiro. E dane-se o brasileiro. Inclusive, isso acontece hoje até com o álcool, com o etanol, né? O governo atual zerou os impostos, então a gente produz o nosso etanol aqui na nossa região e exporta para os Estados Unidos sem imposto. Então, o nosso etanol, a gente paga um super imposto caro e o estadunidense não paga nenhum imposto. Então, eles conseguem ter esse produto muito mais barato. Então, o que vocês dois, o que a Bá falou e o Lipe falou, tá certo, tá? São vários fatores que levam a isso. Como a gente é um país subdesenvolvido, então a gente sofreu um golpe, né? Ou, sei lá, uma derrubada de governo, como vocês preferirem, porque simplesmente a gente tentou nacionalizar o petróleo, tá? E isso quase ocorreu na Venezuela, só não ocorreu porque lá os militares acabaram ficando do lado do governo, tá? E isso ocorreu também na Bolívia. O presidente Evo Morales recentemente também sofreu um golpe. A Bolívia é um grande produtor de gás natural e também de carvão mineral. Então, países que são pobres, mas que têm muitos recursos, ou países subdesenvolvidos que têm muitos recursos, acabam sendo dominados politicamente pela indústria. Alguém conseguiu entender o que eu quis dizer, gente, com isso? Alguém discorda? Alguém quer se posicionar sobre isso? Tá aberto o microfone ou o chat. Deu para entender mais ou menos a minha linha de raciocínio, gente, nesse sentido? É bem importante, porque isso vale para o petróleo, mas vale para muitas outras coisas. A gente tem a Companhia Vale do Rio Doce, eu comentei com vocês pouco tempo atrás, né, quando a gente falou de mineração aqui no Brasil. A Companhia Vale do Rio Doce, né, que era a maior mineradora do mundo, ela foi vendida no governo Fernando Henrique, lá nos anos 90, final dos anos 90, e simplesmente todo o minério, ouro, prata, minério de ferro, bauxita, cassiterita, tudo que é explorado por essa mineradora, que está no solo brasileiro, não pertence ao Brasil. Então veio aqui uma empresa europeia associada com uma empresa canadense, compraram aqui a Vale do Rio Doce, ou seja, eles compraram a riqueza da terra e a gente não fez nada, né? A gente não tem mais esses recursos. Por isso que é muito mais caro um produto mineral aqui dentro do Brasil do que fora. A gente produz, exporta o minério in natura e depois importa o produto industrializado, tá? Então a gente sofre com isso. Países, né, que são ditos subdesenvolvidos ou pobres, na verdade são ricos, mas as suas riquezas foram afanadas. Deu para sacar mais ou menos, gente? De boas? É bom para a gente começar a se compreender, né, no mundo, ver quem a gente é de verdade, as coisas que rolaram. Eu vou parar por aqui hoje, gente. Acho que deu pra gente falar bastante coisa importante, mas esse capítulo é muito longo, tá? Então fica para a próxima aula, eu vou falar Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e região sul na questão da industrialização. Pior é que, tem minério que a gente pode explorar, só que os outros países têm patente. É isso, Lipe, é isso. O minério é nosso, tá no nosso solo, mas ele foi vendido a preço de banana há alguns anos atrás. E a gente não pode mexer, porque já não é mais nosso. Aí, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce é uma das maiores mineradoras do mundo. Aí eles foram lá e destruíram a cidade de Mariana, depois, um tempo depois, a cidade de Brumadinho, né? E aí eles não têm dinheiro para pagar os danos que eles fizeram, né? Pô, um dia de lucro da Companhia Vale do Rio Doce dava para pagar a indenização para todas as pessoas prejudicadas, né? Um mês de lucratividade da Companhia Vale do Rio Doce dava para reconstruir tudo que eles destruíram. Mas eles que mandam, eles são donos da política, eles são donos de tudo, tá? Eles pegam, dão dinheiro
vai ter eleição para o governo de Minas Gerais. Aí eles vão lá e dão dinheiro para o cara se eleger. Se acontecer algum acidente, como os que aconteceram em Mariana e Brumadinho, o que vai acontecer com eles? Nada, porque o governador foi eleito com o dinheiro da própria mineradora. Passa um pano, exato, finge que nada aconteceu. Se o que aconteceu aqui tivesse acontecido nos Estados Unidos, todos os donos, né, os presidentes, os chefões da Vale do Rio Doce estavam presos. E aqui no Brasil eles estão de boas, né, vivendo a vida normal. Tem pessoas que nem conseguiram encontrar os corpos dos parentes ainda, né? E ninguém foi culpabilizado. Gente, então vou finalizar por hoje. Só vou pedir para vocês esperarem que eu... Ai, vou fazer a chamada. Peraí que minha caneta caiu. Chamadinha, então, do dia 28/9. Deixa eu abrir as pessoinhas aqui. Pessoal, vou pedir para vocês responderem ou com o microfone aberto ou escrever no chat, tudo bem? Então, a Ana, tá por aí, Ana? Aqui. Beleza. A Bá Almeida tá aí? Beleza, Bá. A Bárbara Santos. Beleza, obrigada pela participação hoje, viu? Gostei bastante. Duda, tá aí, Duda? Sim. O Gustavo tá aí? Dá um salve aí, Gustavo. Boa. Gustavo. Lipe, né? Teve aí, participou bastante. Obrigada, viu, Lipe? O Lucas. Tá aí, Lucas? Lucas, dá um salve aí, Lucas. Késia, tá presente? O Lucas tá aí. A Késia também. Raíssa, tá aí, Raíssa? Beleza, Raíssa. Hoje a coisa tá boa, hein? Renan, tá aí, Renan? Renan. Sabrina. Beleza, hoje tá bom demais o negócio. Vicky. Tá aqui. E a Vitória Duarte. Obrigada, gente. Gostei bastante da aula de hoje, gostei muito da participação de vocês, viu? Muito gostoso. E aí semana que vem a gente continua. Quem não fez a leitura desse capítulo e quiser fazer para poder participar da próxima aula, seria ótimo, tá bom? E qualquer coisa vocês me chamem no WhatsApp ou por aqui. Beijo, gente. Beijo, beijo. Obrigada a vocês. Bom almoço. Beijão, beijão. Bom estar com vocês. Beijo, Kézia. Beijo, Sabrina, Vitória, Ana, Vicky, Duda. Oi, Duda. Manda. Não, tranquilo, Duda. Mas aí você pode escrever no chat quando você quiser. Não tenha medo de errar. A hora de errar é agora, tá bom? Mas sempre que você sentir no coração de falar, não tem problema. Você viu, o pessoal participou e mesmo que errou, o importante é a gente estar aprendendo, tá bom? Mas fica suave, eu sei que você tá aqui. Participa sempre que sentir no coração, tá? Obrigada a você. Um beijo, se cuida, bom almoço.